E aí, tudo bem, Flávia? Tô tentando encaixar aqui. Tudo bem, eu estou animada para Hoje, a nossa conversa polêmica aqui. hoje o papo é para esquentar mesmo, hein, Flávia? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Então, boa noite, oficialmente, agora que a Flávia entrou. Eu sou a Dani Mário e eu estou aqui no meu processo de cura, né? Eu fiz a constelação com a Flávia, a constelação sistêmica, e também trabalho com ela. A gente trabalha aí junto na parte da comunicação, né? Tanto dessa parte das constelações, da facilitação sistêmica que ela faz, quanto da parte do design regenerativo, né? Para quem está chegando principalmente aqui no meu Instagram, que não conhecem a Flávia Vivaco, ela é mentora e consteladora sistêmica, consultora organizacional e especialista em evolução de grupos, colaboração e do design regenerativo. É isso aí, Flávia? Eu falei direitinho? Tá tudo certo, vamos aí. E aí, pessoal, olha, agora eu conto com vocês para fazer as perguntas. E aí, antes, só para contextualizar, eu queria falar por que surgiu esse tema, né? Eu fiz a constelação em abril, faz um tempinho. E eu fiquei encantada com a constelação, né? Comecei a pesquisar, a conversar com a Flávia, a trabalhar com isso. E aí, há pouco tempo, eu comecei a ver nos Instagram de uns amigos, mas espero que ela até entre aqui, ó, porque ela que me inspirou para essa live, falando de várias contestações, algumas linhas aí de pensamentos. Eu perguntei para a Flávia, nossa, Flávia, procede isso, né? Como é que é? E aí eu vi que tem várias linhas, várias pessoas, né, que fazem algumas discussões em cima do método da constelação sistêmica, né? E aí eu falei, nossa, bora falar sobre isso, né? Porque a ideia aqui não é ter nenhuma verdade absoluta, mas a gente ter a informação mesmo para vocês poderem decidir o que é melhor, né? Quem não sabe o que é a constelação sistêmica, entra no Instagram da Flávia, né? Mas brevemente aí eu posso falar que é uma técnica, né, de terapêutica aí, breve e focada em algum tema, algum problema que você quer constelar, que a gente fala, né? Então ele vai entrar fundo naquilo, por que está acontecendo aquilo na tua vida e pegar, né, dar luz a todo o processo ali para você iniciar um processo de cura. Falei certo, Flávia? Eu tô aqui me apropriando do seu tema aqui para fazer essa introdução. E aí, o importante agora, eu quero que vocês, né? A gente fez uma enquete aqui no Instagram da Flávia, perguntando se alguém já tinha ouvido alguma dessas críticas, né? Essas objeções, né? E aí, todo mundo que respondeu disse que já ouviu. Então, se você já ouviu também, eu quero que você faça a pergunta aqui pra gente, né? O que você já ouviu falar de mal da constelação ou de alguma coisa que possa gerar dúvida mesmo, se é eficiente, se é eficaz, se serve ou se não serve. Então, participem aí. Olha aí, ó, estamos com bastante gente entrando aqui. Boa noite, pessoal. E Flávia, vamos lá. O tema, enquanto o pessoal não faz nenhuma pergunta, para a gente começar com o tema, vamos falar sobre o título, né, que a gente colocou aqui. A constelação familiar, ela é perigosa? Bom, eu queria só fazer um comentário antes de responder, ou de buscar responder essa pergunta, eu queria trazer que eu gosto muito de te ouvir falando sobre as constelações a partir da sua própria experiência, né? E dizer que eu me vejo muito, porque eu também, e aí eu acho importante dizer, embora hoje eu seja uma terapeuta sistêmica, pela abordagem das diferentes técnicas em constelação, não só da técnica da constelação familiar, o meu encontro com as constelações foram muito determinantes para mim, até o ponto de eu ir estudar e trabalhar com elas, né? Isso há mais de 10 anos atrás. Então, eu quero trazer, assim, que eu também me reconheço muito em você nesse encantamento, assim,
na importância desse processo terapêutico na minha vida também, né? E é bem isso. A gente quer passar, né? No seu caso, você inclusive quis ser a promotora desse bem, né? Mas eu também é exatamente isso, né? Me fez tão bem que eu quero poder divulgar e passar isso para as pessoas, para dar oportunidade para elas também, né? E, bom, essa pergunta, né? Constelação familiar é perigosa? Eu gostaria em vez de afirmar que ela é ou não perigosa, né? Eu acho que é muito importante a gente estar de olho no profissional que a gente decide escolher com quem fazer a constelação. Porque qualquer processo terapêutico, sendo o processo da constelação ou não, ele pode ser, sim, pode ter um impacto traumatizante, ele pode ter um impacto que mexe sem que isso tenha, sem que esse tocar na pessoa em si mesmo tenha um direcionamento que seja libertador, que seja de busca de mais consciência, de mais conscientização. Então, eu diria que sim e que não. Né? Não é a constelação sistêmica, a técnica da constelação sistêmica que é perigosa, mas se você não tem um profissional preparado para aplicar, né, e para acompanhar o processo terapêutico nessa técnica, assim como em outras, sim, ele pode ser algo problemático, né? Ele pode sim trazer mais... a pessoa pode sim sair pior do que começou, né? Sendo que o objetivo dos processos terapêuticos é que as pessoas saiam melhores do que quando elas começaram um processo, né? Sim, porque na verdade você mexe com o íntimo da pessoa, né? Conforme se você não está respeitando aquilo, né? Se for muito chocante para ela, você vai ter, né? E eu já vi em vários tipos de terapias, né? Independente de falar sobre uma formação, uma especialização ou qualquer coisa desse tipo, né? De ser por médico mesmo, não depende muito de como é conduzido esse processo, né, Flávia? Eu acho que é por isso que tem muitas críticas também. Apesar que eu andei pesquisando em algumas das pessoas que fizeram alguns vídeos aí, e eu vi que a pessoa nem fez, né? Nem passou pelo processo de constelação para poder criticar, que isso também é ruim, porque é tudo embasamento mesmo eu acho, né? Eu acho, ou eu vou contestar algo que eu tô lendo, mas não passou por esse processo. Mas eu entendo também que deve ter pessoas que para elas não foram legais, né? E aí isso a gente tem de todos os âmbitos, né? A gente tem dentro de religiões, tem de coisas que são super sérias e tem pessoas que não levam tão sério. Isso em tudo na vida, né, Flávia? Sim, mas é isso. Eu acho que quando você entra num processo terapêutico e que você sai sem ter ampliado a sua consciência sobre você e sobre a questão pelo qual te levou ao processo terapêutico, tem algo aí que não correu bem, que precisa ser revisto, né? Embora as constelações, elas trabalhem muito com o inconsciente, com aquelas informações que estão mais inconscientes. Então, não é que você vai entender tudo racionalmente, muito ao contrário disso, né? As constelações são um processo menos psicoterapêutico e muito mais, nesse sentido, eu até identifico que ele seria muito mais psicossomático, ele estaria muito mais ligado a uma percepção sensorial do corpo, das emoções, para depois chegar no mental, no racional, né? Então, acho que isso é importante que fique claro também, que existem diferentes formas de entender e de perceber um processo sistêmico fenomenológico que é diferente do processo psicoterapêutico,
né, da análise, da psicanálise, por exemplo. Enfim, é realmente uma outra abordagem. E assim, eu acho uma das coisas que é importante, que eu sei que não é todo mundo que faz, mas que eu vejo um cuidado muito grande da sua parte, é que tem um acompanhamento, né? Tanto antes para a gente já ir preparado, né? Para você saber o que vai acontecer lá no dia. Eu acho que é muito importante para você diminuir essa ansiedade, né? Às vezes você está com um problema sério e é muito bom que tenha a reunião prévia, né? A conversa que a gente tem antes, né? Isso. E a entrevista, e depois também, né, além de você estar em todo o processo, vira e mexe, até hoje eu falo para você o que está acontecendo, né, mas depois também, depois que passou toda aquela questão do que você sentiu, do que aconteceu na hora, você marca depois de uma semana para falar, olha, vamos entender direito agora, né, com a cabeça mais calma, mais vazia, a gente entende o processo e você ainda está com esse suporte, né, porque eu acho que vai muito de pessoa para pessoa. O meu processo, ele foi bem... Não é forte a palavra que eu queria dizer, mas mexeu bastante comigo, mas foi de uma forma positiva. Mas eu acredito que para algumas pessoas pode ter muita coisa negativa, que ela precisa de um suporte mesmo, né? Para lidar, porque você lida muito com sentimento mesmo, né? Para lidar com esse sentimento, eu acho que é fundamental você ter esse acompanhamento depois também, né? Porque eu acho que se as pessoas se sentirem largadas, é mais difícil. Existem, assim, as pessoas que passaram por processos de terapias sistêmicas, principalmente das constelações, e vêm para o trabalho comigo, e que, de certa forma, já estão um pouco traumatizadas lá, elas vêm com esse questionamento, dizendo, olha, eu não entendi muito bem o que aconteceu, eu saí de lá, eu não vi muito efeito, eu não vi um impacto realmente positivo ou transformador na minha vida, e eu estou buscando... Então, existem vários motivos por qual isso pode acontecer. Um dos motivos e aí é isso, o profissional, ele não se deu conta de que aquela pessoa que estava, aquele constelado, né, aquela pessoa que estava passando pelo processo, saiu muito incomodado, saiu com muito mais dúvidas do que entrou, saiu com muito mais mexido do que estava. Então, aí, e é isso, a gente está trabalhando com uma complexidade de situações e uma complexidade do ser humano que exige um cuidado caso a caso mesmo, né? E que não dá para deixar... e eu já ouvi também relatos de pessoas que se sentiram falando, nossa, eu passei por tudo aquilo foi um turbilhão para mim, e de repente eu me senti largada no mundo, né? Já ouvi também sobre isso. Por isso que, assim, cuidem do profissional que vai te atender. Escolham, né? Peguem a referência, vejam a formação desse profissional, porque para você ser um constelador sistêmico, um terapeuta sistêmico, são anos de estudos, você tem que passar por uma etapa de experiência, para você chegar no ponto de estar preparado a atender, né? Então, assim, escolham um profissional com cuidado, de preferência, peguem outros relatos de outras pessoas, indicação, é assim mesmo. Como um médico também, né? Dependendo do problema que você tem, você não vai em qualquer um, né? Precisa mesmo ter essa pesquisa, né? E uma das coisas que perguntaram aqui também, né, pela enquete do Instagram, e eu vejo também, né, de muitas objeções, eles são muito voltados para o criador mesmo, né, para quem desenvolveu, não sei se chama criador, mas assim, para quem que desenvolveu, né, essa técnica, que é um alemão, né, eu não gosto muito de falar nome alemão, mas é Bert Hellinger, eu acho, né, não sei se eu falei certo. E, inclusive, ele tem uma formação, ele foi padre, né? Então, acho que muitas das coisas as pessoas pegam muito por causa disso, porque ele tem
passa, né, uma visão mais tradicional, convencional, principalmente em termos de família, estrutura familiar, né? Porque a gente está falando, tem a constelação sistêmica, né? Que é todo o processo sistêmico aí que você já falou, e a questão da constelação que eles falam da constelação familiar, da parte da projeção familiar ali, né? Então, para quem não sabe, quando a gente abre a constelação, você tem lá representado ou eu fiz online, eram por bonecos, ou por pessoas, ele vai representar o teu sistema. E muitas das vezes aparece a família também. Não da Flávia, a constelação sistêmica mesmo, vai aparecendo várias coisas ali, né, Flávia? E aí a grande questão, hoje em dia, com tudo que a gente vê em questão de diversidade, né? E eles falam muito disso. É uma afirmação que eles fazem. A constelação é uma prática sexista, né? Eles falam machista. É uma prática sexista porque ele vai ver que o pai, a mulher tem que obedecer o marido, os filhos tem que ter aquela ordem, né, de importância, tem que ter o homem, a mulher. Então, quando a gente fala de constelação, essa relação homem e mulher, essa relação familiar, como que ela é vista? Você vê como com essa questão mais antiga, mais tradicional ou machista, como as pessoas falam? Não, eu não tenho essa perspectiva de um sistema familiar tradicional, papai, mamãe, filhinho, não. E ao contrário, acho bem importante que a gente esteja cada vez mais consciente das diferentes formas de família que são possíveis serem criadas e que estão sendo criadas hoje, né? Tem várias coisas que você, na sua fala, assim, tem uma que é sobre a origem das constelações, né? A outra é sobre essa relação que as pessoas fazem direta do Bert Helling com as constelações. Claro, tem o seu motivo, mas da posição dele como pessoa e da constelação, né? Que não conseguem separar. Eu mesma já ouvi como o criador e a criatura, alguma coisa assim, para se referir a uma crítica em relação às constelações. E a outra tem a ver com essa entre a relação do homem e da mulher, do feminino e do masculino, e uma quarta questão que você traz aí é sobre a família, sobre essa questão do núcleo familiar. Então, eu vou talvez fazer de trás para frente para a gente avançar, né? E quem sabe vão surgindo outras perguntas aí também de quem está participando. Em relação aos núcleos familiares, o que é importante? Não, vamos pegar o feminino e o masculino. O que é importante é dizer que quando a gente trabalha com feminino e masculino, a gente está trabalhando com seria o yin e o yang, são com essas polaridades, o feminino e a polaridade masculina, entendendo que nós, independente do nosso gênero, né, nós temos o feminino e o masculino em nós. E que pode se manifestar na realidade de muitas maneiras, né? Parte desse feminino e desse masculino, eles vêm herdados da nossa ancestralidade, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, né? Das origens culturais, inclusive, do qual a gente vem. Então, existe uma dimensão que é biológica e uma dimensão que é cultural. E essas não são desassociadas, né?
E o feminino, a partir do momento que você trabalha com o feminino e com o masculino em nós, né? E no caso dos homens, é o masculino e o feminino, ou no caso dos transgêneros, quer dizer, essa compreensão e essa conscientização que se pode ter do feminino e do masculino, elas são consideradas pela forma, né, pela forma, por essa integralidade que o ser humano é. E a gente entende também que o núcleo familiar, ele é também uma resposta dessa integralidade, né? Então, ele não é existem muitas formas de a gente constituir família, existem muitas formas de se ser mãe ou de se ser pai, né? Então, essa diversidade, ela está sendo considerada, ela precisa ser considerada e ela vai ser cada vez mais considerada nos processos terapêuticos, inclusive nas constelações familiares, não só nas constelações sistêmicas, porque tem a ver com a complexidade do mundo que a gente vive, né? A gente não está desassociado disso. Né? E tem muito dessas coisas também que, né, quando a gente fala, né, de família e de desenvolvimento da criança e tudo mais, não importa se ela tem um pai, uma mãe, dois pais, duas mães, ela sempre vai, no desenvolvimento dela, ela vai ter uma figura feminina, uma figura masculina, porque ela vai desenvolver os traços dela com isso, né? Então, não necessariamente eu lembro que na minha constelação veio muito o meu feminino, que eu tinha alguns problemas, né, da parte do feminino em si, pela minha história, né? Então, isso não necessariamente está atrelado só com a minha mãe ou com a linhagem. É com realmente assim, se eu não tivesse a minha mãe presente, por exemplo, porque nesse caso também não é só a questão de você ter uma configuração diferente, né, dos pais, né? Pode ser que você não tenha um dos pais, né? Que um pai não está presente, o pai faleceu, a mãe faleceu. Então, essa questão, o próprio pode ser que você pode ser que você seja adotado, por exemplo, e que você nem tenha conhecido sua família biológica. Mas esses casos, essa é uma curiosidade que eu tenho, Flávia. Como é que funciona? Então, é importante dizer que as constelações sistêmicas e as constelações familiares, principalmente, elas trabalham com a memória biológica. Então, elas vão reconhecer que existem uma série de informações em você que podem estar inconsciente e que, caso você não tenha conhecido os seus pais biológicos, você ainda assim traz consigo essa memória e essa história que é da sua linhagem biológica, né? Então, nesse sentido, o núcleo familiar, ele se torna importante nesse momento onde você vai reconhecer a sua constituição biológica, a sua memória biológica. Agora, e é importante dizer que, na verdade, se você é adotado, por exemplo, você tem os pais que são os biológicos e você tem os seus pais adotivos, os seus pais os seus cuidadores, você tem às vezes, né, às vezes as pessoas se desenvolvem na primeira infância, onde a gente precisa de ter cuidadores, primeira e segunda infância, às vezes é um avô, uma avó, um tio, às vezes é a instituição, às vezes é uma professora que tem uma presença muito importante, quer dizer, que é isso que você estava falando, Dani, né? Da importância dessa referência externa masculina e dessa referência externa feminina e masculina. Mas, por isso que a gente vai dizendo, existe uma
o trabalho sistêmico, ele é um trabalho complexo. Ele não é tão... não é papai, mamãe e filhinho. Não tem a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, na verdade, né? Ele é um entendimento de uma complexidade de que somos e uma complexidade formativa do ser humano. Bom, essa é não sei se a gente esgotou ou não esse tema, né? Ou se tem ainda ficou alguma dúvida em relação a isso. Se ficou, vocês perguntem aí, pessoal. Façam aí as perguntas, né? Para mim, eu acho que deu para entender, sim, Flávia. Tá. Aí você fez as outras perguntas, né? Sobre a origem da constelação, sobre o Beth Helling, sobre eles mesmos. Então, eu não sei, seria mais interessante as pessoas perguntarem, fazerem perguntas específicas, porque senão eu vou começar a falar, sei lá, da história, Então, eu prefiro que venham perguntas mais específicas e daí eu vou respondendo. Ok, tô colocando aqui. Pessoal, alguma pergunta aí, alguma dúvida? Alguém ali que já ouviu algo negativo sobre as constelações sistêmicas, né? O que ouviu? Fala pra gente aí, pra gente poder debater aí, discutir esse tema. Tô olhando aqui, deixa eu olhar. Boa noite. Compartilhe ou pergunte também, se você tem dúvida, também é um bom momento de tirar dúvidas, né? O que mais vocês querem saber? Charlatanismo. Charlatanismo. Tá, bom. Eu acho que essa é a fala, é um pouco esse look. O que é charlatanismo, né, num processo terapêutico? É o profissional que não é profissional e que aplica uma terapia que ele não conhece. O charlatanismo o que seria o charlatanismo, né? Se você puder... ela falou isso aqui, né? A Gabi. Beijo, Gabi. E, assim, o que eu ouvi muito disso é que falam que é meio que a pessoa que faz a constelação, ela entra aquela euforia, né? Você sente, né? E depois aquilo se desfaz e não serve para nada, né? Então, fala assim, que é tipo como se fosse um jogo que você se empolga, né? Que a pessoa fica empolgada, mas que no final das contas o efeito passa logo depois da constelação e não resolve, né? Então, eu vi, nesses termos de charlatanismo, eu vi um vídeo que a pessoa fala isso. Não, a pessoa é treinada para te fazer sentir várias emoções, igual essas palestras motivacionais que você sai com aquele gás todo e depois não funciona para nada. Bom, não sei nem o que dizer sobre isso. Eu acho muito, muito delicado falar sobre isso, porque as pessoas que buscam processo terapêutico, ou elas estão buscando uma consciência maior de si, e estão num processo de autodesenvolvimento, ou elas estão em algum sofrimento mental, emocional, relacional. Então, é muito delicado você dizer que a lida com as pessoas tem esse tipo de jogo, né? Que é um jogo, que é uma ilusão que se causa porque porque a gente está lidando com a vulnerabilidade, com questões muito profundas das pessoas, muitas vezes trauma, muitas vezes questões de saúde. Então, a gente precisa, assim, é uma técnica séria, é uma técnica que no Brasil existem
No Brasil, hoje, existem as formações em constelação sistêmica e existem as pós-graduações em constelações sistêmicas. No exterior, existem, inclusive, no nível de graduação, não só no nível de pós-graduação, mas no nível de graduação, as constelações também. Bacana. Né? É importante dizer que ele é um processo terapêutico validado, com décadas. Na verdade, se existe um vídeo que está no YouTube de uma webinar que eu dei sobre as origens das constelações sistêmicas. E onde eu conto a história da primeira pessoa que usou esse conceito constelação, que ele vai dizer da constelação entre irmãos, né, uma constelação de irmandade, onde ele vai lidar com essa relação já desse núcleo de relações entre irmãos, no início do século XX, há mais de 100 anos atrás. Uhum. Então, a gente está falando de uma abordagem, se você pega a fenomenologia ela nasce dentro da filosofia e é absorvida dentro da psicologia há mais de 200 anos. Então, é um desconhecimento total esse tipo de fala sobre charlatanismo e sobre a falta de trabalho sério, de pesquisa e de profissionalismo diante desse processo terapêutico. Né? A Lara fala aqui, ela fala assim, só faça com quem você confia. Isso deve ser a base do processo, que é o que a gente também estava falando, mas eu também acho nessa questão que as pessoas falam, né, que elas não veem, né, veem só na hora e não vê depois, também, assim como tem a parte do terapeuta, também tem a parte da pessoa, da disposição da pessoa que está sendo tratada, né, Flávia? Porque tem coisas que às vezes você não quer ver. Então não adianta, às vezes você fala assim, não, ou as pessoas insistem, você precisa fazer uma terapia, você precisa se cuidar e tal, e a pessoa vai lá vou tentar, vamos ver, e não tá com aquela disposição toda, e na hora que você olha para um problema real, você não quer ver. Então é muito mais fácil você enterrar esse processo e falar assim, não aconteceu nada comigo, para mim não valeu. Então cuida mesmo da parte emocional e psicológica, então não tem como. Sim. É importante, eu te agradeço muito por essa sua fala, Dani, porque é importante sim. A responsabilidade do processo terapêutico é de quem está no processo terapêutico, não é do terapeuta. Isso é importante ser dito. O terapeuta, ele vai criar um container, né, um suporte, um container, para te apoiar mesmo, para te apoiar no seu processo terapêutico, né? No seu processo de desenvolvimento, no seu processo de conscientização. Por isso que eu gosto de dizer, olha, é informação consciente para ação consciente. A responsabilidade do que você vai fazer com essas informações, com o seu processo, é sua, né? Então, é bem complicado, realmente, jogar isso como um problema do método, um problema, né? A Yara também está comentando aqui, a pessoa tem que sentir que é o momento de passar pelo processo, né? Porque ela tem que estar disposta a isso, né? E a Gabi também, a Gabi falou aqui que ela também nunca soube direito, ela tem curiosidade para saber como funciona o processo da constelação sistêmica. E a Yara, deixa eu ver se foi a Yara mesmo. E a Yara mesmo perguntou também a diferença da constelação individual e em grupo. Eu acho que já dá para dar um geral nessas duas questões, né? Como funciona e qual a diferença entre a individual e a em grupo? Tá, é Lara, né? Lara então, Freitas. Então, eu não sei. Yara, Lara. É que é pequenininho, É verdade, minúscula, é Lara, desculpa, Lara. A diferença não é a diferença
as duas formas a diferença é na técnica, na aplicação da técnica, tá? As duas formas são eficientes, as duas formas vão ter um impacto e são vistas dentro do processo terapêutico, que é o processo que a gente está abordando aqui hoje, né? A grande diferença que eu vejo entre uma constelação individual e a constelação de grupo é que na constelação de grupo, quem está constelando, quem está passando pela constelação, vai assistir a sua constelação acontecendo, enquanto as pessoas representam seus elementos sistêmicos. Isso faz com que a pessoa constelada tome uma posição de passividade. Ela vai sentir, ela vai perceber, mas ela vai assistir a sua constelação. E aí, só para voltar um pouquinho, Flávia, para a Gabi que não conhece, quando você fala da constelação, você define o que você quer resolver, o que está te incomodando naquele momento. Então, eu vou falar um pouco como eu trabalho, tá? Daqui a pouco eu falo, deixa eu só terminar de... E na constelação individual, quem vai constelar é ativo na sua constelação. Então, você vai passar por todos os elementos do seu sistema. E você vai passar como? Você vai sensar, que a gente diz. Você vai perceber as sensações e as emoções no seu corpo com falas sistêmicas. Então, a grande diferença tem a ver com a postura de quem vai constelar e a técnica que é aplicada, tá? É o que eu consigo te descrever agora. Agora, em relação a como que o trabalho é realizado, eu posso dizer como eu trabalho, né? Que eu sei que é diferente de outros consteladores. Primeiro que existem várias técnicas de constelação. Então, existe a constelação familiar, existe a constelação estrutural, existe a constelação por recursos, existe a constelação organizacional, hoje as pessoas estão gerando, por exemplo, agora recentemente fiz um workshop sobre constelações e recursos naturais, por exemplo. Então, o que a gente vê é que a constelação como tudo, ela pode ser aplicada em diferentes contextos, porque ela é uma técnica sistêmica fenomenológica que vai ser aplicada em diferentes contextos, em diferentes sets, vamos dizer assim. Então, tem constelador que vai trabalhar nas organizações, com grupos, com equipes. Tem consteladores que vai trabalhar, enfim, eu não vou ficar citando aqui, e tem as constelações especificamente nessa dimensão terapêutica que a gente está conversando aqui agora, tá? Como que eu trabalho? Eu trabalho com um processo de 3 encontros. Um primeiro encontro que é uma entrevista, onde a gente vai se conhecer, eu vou entender o que você quer constelar, qual é o contexto da sua constelação. A gente faz um genograma, que é um mapa familiar seu, né, das informações que você tem. Esse genograma é uma ferramenta sistêmica. E aí, conforme o que for trazido, eu vou entender das técnicas que eu tenho, qual é a mais adequada para você, para o seu processo. Aí a gente vai para a constelação em si, que é um outro encontro. E depois desse processo, a gente vai para um terceiro encontro, uma semana depois, que é uma conversa sobre a experiência da constelação, que é justamente esse momento de trazer para a análise, trazer para o mental a constelação. Muitos consteladores trabalham apenas com o processo sistêmico, porque como ele trabalha, as constelações trabalham, não sei se vocês já viram aquela imagem do iceberg, onde você tem uma parte do iceberg para cima, que é consciente,
e você tem toda uma parte muito maior aqui do iceberg para baixo. A constelação, ela ativa muito esse processo, essa dimensão inconsciente do ser humano. Então, por isso que muitos consteladores vão direto para a prática e dizem, tudo bem se você não entendeu, porque você foi mexido, né? O processo mexeu com essa parte mais inconsciente e você tem um tempo para assentar, para tornar consciente, para emergir, né, ao consciente isso que foi trabalhado aqui. Sim, eu concordo com isso, mas como o que eu vi justamente era a necessidade de ter um processo anterior e um processo posterior para que esse assentamento fosse se não acelerado, que eu acho que não é exatamente aceleramento, mas sedimentado, tomado maior consciência do processo pelo qual a pessoa passou, né? E é isso, quanto mais focado, né, quanto mais essencial a sua questão for, mais efetiva a sua constelação é. Porque a gente está falando de um processo terapêutico breve, focado, né? Então, mais consciência sobre aquele assunto e sobre os mecanismos, as dinâmicas postas em voltas àquele tema e os modos de liberação que você vai ter, ou que você pode ter dentro do seu processo. Ah, legal. Não sei se tem alguma outra pergunta. Vamos ver aqui. Não, acho que é isso. Não sei se espero que eu tenha respondido. Vê se ficou claro aí, Gabi, você entendeu? Tem mais alguma dúvida? A Lara traz que a pessoa que é o momento de passar pela vida. Nunca é você que vai ao encontro do constelador, do terapeuta e do profissional, e nunca o contrário, né? Exatamente porque é um momento decisivo seu, né? De processo pessoal e de entrar num processo de transformação. A gente precisa realmente desejar isso, estar consciente dessa escolha, né? E isso também faz diferença no resultado do processo. E uma coisa que eu acho também bem que acaba direcionando muito dessas objeções que a gente vê é que assim, a constelação é um processo individual. Ele vai levar em consideração aquele sistema que você está constelando, né, Flávia? Então, assim, cada característica de cada família, de cada pessoa. Então, quando eles falam de machismo, de questão, porque muito... E é uma prática, assim, que você fala muito sobre o perdão, sobre a aceitação de algumas coisas. E isso eu acho que é o papel do terapeuta, entendendo como que as coisas se manifestam, e você vai trabalhar em cima daquilo lá, daquele exemplo, né? Não é uma coisa genérica que você fala assim, não, tem que ser dessa forma, não, porque cada sistema e cada constelado, cada pessoa é diferente, né? Então o processo ele vai em torno daquele indivíduo, né? Não é uma coisa genérica que você usa para todo mundo. Uma crítica que eu já ouvi, não a mim, mas aos processos de constelação, é que pode ser uma manipulação do terapeuta. E uma manipulação para tudo ficar legal no final, para tudo ficar bem e certinho e dar certo no final e as pessoas se abraçarem e nananã. Não é isso também. As constelações, a gente nunca sabe o que vai acontecer numa constelação, num processo sistêmico. A gente tem princípios que nos movem no processo. Existem 3 princípios básicos, que é o princípio de pertencimento, a ordem, né, no sentido de uma hierarquia natural,
onde a gente vai buscar uma ordenação dos elementos, uma posição, e o equilíbrio do receber e do dar. Então, o tempo inteiro, o constelador vai estar olhando para o sistema e buscando, de fato, harmonizar ou aliviar o sistema a partir desses princípios. E a técnica vai aprender a lidar de como fazer isso sistemicamente. Mas está longe de ser um modelo, né, de ser algo que vai sempre acabar assim, ou isso é o certo, esse é formato, esse modelo é o correto ao final de acontecer. Não. É como se você vai entendendo o que os elementos e as relações entre esses elementos dentro do sistema e as posições deles para que o sistema tome o seu lugar. Eu constelei recentemente, faz um pouco mais de um mês. Eu ainda me constelo, de vez em quando eu sinto a necessidade de constelar um ou outro tema. E eu fui constelar algo que eu só fui entender o que eu ia... Eu fui com alguns sintomas, vamos dizer assim, com algumas consequências de uma desarmonia no meu sistema. E eu só fui entender mesmo o que ia ser constelado, eu tinha alguma ideia, eu como consteladora tinha alguma ideia, mas eu só fui entender, assim, falar, não, realmente, o que eu preciso ser constelado agora, a prioridade é essa, quando eu fui lá. E é muito interessante, né? 15 dias depois, eu descobri que eu tinha um irmão que eu não conhecia e que me procurou, que entrou em contato querendo me conhecer e conhecer os meus outros irmãos. E é muito comum que quando uma constelação ela se concretiza, né, ela se efetiva, quando há algo no sistema que é curado, literalmente, né, que é resolvido dentro do sistema, que o sistema das suas relações, ele também se altera e ele também se torna visível. Ele vai para a consciência. Ele também sobe um outro nível de consciência. Então, nesse caso, esse irmão precisava vir à consciência para eu entender também o meu lugar dentro do sistema, do meu sistema paterno, né? Então, e aí com essa descoberta, eu descobri que eu venho de uma família que eu tenho vários outros irmãos que eu não conheço e que talvez eu não tenha a chance de conhecer. Então, irmãos e irmãs, né? Então, eu sou realmente muito grata, assim, aos processos a generosidade que um processo de constelação pode ter na vida, né? No impacto da vida, na minha própria vida e na possibilidade disso alcançar outras pessoas, né? É fantástico. Você falou, até me arrepiei aqui, né, Flávia? Porque são muitas provas mesmo de que quando você tá no seu processo de cura, mas o seu processo de cura, ele vai atingindo o sistema todo. Quando você resolve se curar, você cura também as pessoas que fazem parte do seu sistema. E isso é como você falou, usou uma palavra que eu acho linda, mas é muito generoso mesmo, né? De você ver que tudo te acompanha. Então, quando você decide evoluir, você decide fazer essa transformação, né? Essa consciência, você vai dar um passinho, todo mundo vai dar um passinho à frente no seu sistema, né? É muito bacana.
Eu tenho pessoalmente vários relatos que eu poderia dar aqui, mas eu também recebo muitos relatos e é realmente muito emocionante. Então, assim, eu fico triste realmente, me deixa, me revolta até, eu posso dizer, quando eu vejo críticas ah, que são destrutivas, que no mínimo estão impedindo que outras pessoas tenham acesso a um processo que pode sim gerar libertações, cura, que realmente possa trazer alívio ao sofrimento, à dor, né? Eu também, por isso mesmo eu fiquei revoltada quando eu vi, né, as pessoas falando isso. Eu falei assim, gente, é uma sensação que dá mesmo que você falar, não, isso não é possível, porque a pessoa não sabe o que ela está falando e ela vai influenciar pessoas que podem ser ajudadas, né? E você não dá essa chance, né? Então, ao mínimo, quando você, né, se você não tem nenhuma base para falar as coisas, o mínimo que você faz é ficar quieto, né, Flávia? Mas exatamente, quando você falou de revolta, foi o que eu senti, né? Foi por isso que a gente resolveu discutir sobre isso desse mês aqui, né? Muito, muito bacana. Aí o pessoal aqui falando, ó, Adriano falou que o depoimento emocionante, a Gabi, lindo, a Lara, né? É um processo belíssimo, se permitir evoluir, né? Realmente é muito gratificante mesmo isso, né, Flávia? E a Lara também falou que ela te admira muito, né? Eu falei, então, eu também, é muito muito bacana fazer parte disso, né? Aí é recíproco para vocês duas. É fazer parte dessa transformação, né? Você conseguir ver num mundo onde a gente tem tanto peso para as coisas negativas, né? Ou a gente faz muito eco, a gente ouve muito eco de coisas que deixam a gente para baixo, e a gente vê pessoas que insistem em falar, não, tem muito mais coisa, tem muito mais luz do que escuridão, né? E às vezes a questão é só da comunicação mesmo, né? Às vezes o rebuliço é mais no negativo do que no positivo, mas de forma geral, das experiências que eu tenho visto, a gente tem mais coisas boas para agradecer do que as coisas negativas, né? Então a gente precisa formar essa corrente mesmo para propagar isso e se ajudar, né? E aqui, óbvio, aqui a gente está falando muito da constelação, né? Porque é o trabalho da Flávia, é uma coisa que eu me encantei, que eu passei por isso, mas é muito importante você se achar nesse momento, né? Você ver algo que combine, né? Que ressoa em você, que te sintonia, mas procure ajuda, né? A gente está numa época em que ninguém está 100%, né? A gente estava conversando esses dias, assim, mesmo as pessoas teve muita gente que teve muitas coisas boas com a pandemia, né? Ganharam dinheiro, bons negócios, mesmo essas pessoas, elas estão passando por um momento difícil, é um momento difícil para todo mundo. Então, não é brincadeira, né? Saúde mental não é brincadeira, não é questão de se envergonhar. Peça ajuda e vá para o que toca no teu coração, né? Eu falo da minha experiência, para mim funcionou muito, mas procure, pesquise, né? E eu super indico a Flávia, porque realmente o processo todo é feito com muito carinho, né? Não é só a questão de como ela falou, de ajudar na consciência, é você se sentir cuidada, né? Então, eu me senti cuidada em todo o processo. Eu sabia que ela estava lá para mim e eu fui com muita confiança, né? Porque realmente foi a minha primeira vez, eu não conhecia, antes de conhecer a Flávia, eu não conhecia o processo. E realmente dá uma segurança de você ver que é uma pessoa, uma boa pessoa, uma pessoa que tem esse carinho por você e vai te ajudar nisso, né? Então, só gratidão mesmo, Flávio. Te agradeço por sua fala, e a sua fala é importante também, porque sim, existem vários processos terapêuticos e tem pessoas que vão se identificar com um ou com o outro, né? Então tem isso mesmo, né? É importante que você encontre os seus caminhos, né? De autocuidado, os seus caminhos para evoluir, para se desenvolver, né? Ah, legal.
Ó, pessoal, olha aqui, tô vendo, não tem ninguém mais, nenhuma pergunta. O pessoal falando aqui, Flávia, dando super depoimentos positivos. Aqui a Ana Paula, adorei. A Carlinha, saudade, que live. A Ana mandando coraçõezinhos aqui. A Lenice, parabéns, né? Eu agradeço a todo mundo que participou. E lembrando aqui que a gente, né, vai fazer essa live todo mês. Então, aí, para ficar fácil, aí vai ser a quarta-feira, quer dizer, a última quarta-feira de cada mês, às 8 horas, a gente vai ter uma live. E os temas ali, a gente quer a ajuda de vocês mesmo. O que vocês querem saber, né? Sobre constelação, sobre o processo, né? Perguntem o que vocês precisam de ajuda, o que vocês querem saber mesmo, querem se informar mais, manda pra gente, manda no meu Instagram, no da Flávia. Essa live vai ficar gravada e a gente vai disponibilizar, que vai ficar automaticamente já entra no meu, porque foi eu que chamei, mas logo vai estar no da Flávia também. E comenta aí com a gente, quem não pegou desde o começo, assista, né? E muito obrigada, Lara, também pela participação, pelas perguntas, ajuda muito a gente para desenvolver a conversa, né? E eu acho que é isso, muito né? Grata também. Muito grata, foi boa conversa. Obrigada pela participação de cada um aí, de cada uma. Uma excelente noite, pessoal. Muito obrigada, viu? A gente fica por aqui. Até a próxima. Espero vocês o mês que vem também, tá? Super bem. Tchau.